é que nós vivemos numa dimensão e existem, além desta dimensão, muitas outras dimensões. Como a própria teoria das cordas de Albert Einstein teorizava, afirmava e defendia a ideia de que vivemos em dimensões e planos sobrepostos uns aos outros, coexistindo harmoniosamente. E com esta visão mais ampla, começamos a observar também aquela visão do multiverso, como se não houvesse apenas um universo, mas vários universos e várias realidades coexistindo simultaneamente. Muitos cientistas, eles vêm teorizando e defendendo a ideia de que vivemos numa realidade holográfica. É como se vivêssemos dentro de um holograma. E o holograma, ele está operando dentro de uma determinada faixa de frequência ou um range de frequências perceptíveis pelos seres que ali estão habitando, e essas percepções, elas são traduzidas, observadas através de inputs sensoriais, onde sentimos, tocamos, respiramos, vemos, ouvimos. Vocês devem conhecer o Elon Musk. O Elon Musk uma vez foi perguntado num simpósio: Elon Musk, o que é a realidade para você? E ele falou uma coisa muito interessante. Talvez nós estejamos vivendo numa realidade simulada, onde a tecnologia hoje, com o avanço que estamos vendo, tem propiciado a criação de realidades simuladas, onde você consegue se inserir nessa realidade simulada e sentir isso como uma verdade, uma coisa tão real quanto você está aqui nessa realidade de olhos abertos. E talvez os nossos antepassados fizeram isso conosco e nós não sabemos. E ele deixou essa bomba, essa incógnita. E é muito interessante quando você observa gênios, cientistas, pensadores além do nosso tempo, em simpósios, em congressos, em fóruns, em discussões e documentários e mais documentários, falando sobre esta possibilidade de estarmos vivendo numa realidade holográfica. Essa possibilidade de estarmos vivendo dentro de uma matrix. Se a gente for olhar do ponto de vista espiritual, vamos fazer uma metáfora para facilitar a sua compreensão, para você ver que essa ideia não é nada absurda. Não é nada absurda. Ela é muito aceita. Ela é muito possível. Ela é muito palatável quando você entende de uma perspectiva mais abrangente. Quando você observa que, através das suas crenças, sejam elas quais forem, você era um espírito que encarnou num corpo físico. E com esse corpo físico você está vivendo nesta realidade. É como se fosse naquele filme Avatar, sabe? Onde você assumiu esse corpo aqui como um avatar para você ter uma experiência terrena de aprendizado. Então, é como se você estivesse vivendo uma realidade simulada também, para aprender, para evoluir, para crescer. Como um espírito, como uma consciência, como uma alma, você veio de uma outra dimensão, do plano espiritual, e foi feito o download dessa sua consciência neste corpo lá no útero da sua mãe, no seu período de gestação. E você entrou nesse avatar, nesse personagem, nesse ser que você está vivendo hoje, para ter as experiências e aprendizados que você deseja ter. Então, de um ponto de vista de crença espiritual, se a gente fosse fazer essa metáfora, essa comparação com o filme Avatar, é como se de verdade você estivesse utilizando um software, sistemas,
para fazer o download da sua consciência dentro de um corpo, de um avatar, e controlá-lo à distância. Assim como, por exemplo, operadores de drone fazem. Assim como, por exemplo, operadores de submarinos, drone, fazem. Eles não estão lá dentro do avião, eles não estão lá dentro do drone, eles não estão lá dentro do submarino. Eles estão controlando aquilo à distância. E quando nós falamos de tecnologia virtual, quando falamos do mundo dos jogos, se você não conhece sobre esse mundo, saiba que já está havendo uma grande revolução e cada vez mais vem avançando tecnologias para criar realidades simuladas, onde você será capaz de, através de dispositivos, entrar dentro do jogo e sentir, tocar, interagir com tudo aquilo que acontece lá dentro como se fosse verdade. Quase sem nenhuma distinção do que está acontecendo aqui nessa realidade e o que está acontecendo dentro da realidade dos jogos. E tudo isso eu estou falando para você, para trazer a você essa consciência de que essa teoria, essa hipótese de estarmos vivendo numa realidade holográfica, ela é muito palatável, ela é muito aceitável, ela é até lógica e racional, num ponto de vista como os cientistas vêm abordando. E quando a gente traz essa visão da espiritualidade, é um exemplo para a gente perceber que, de certa forma, isso realmente é algo que está acontecendo aqui. No entanto, a gente se apega a isso e entende isso como uma verdade absoluta. E esse apego é o que gera muito do nosso sofrimento. E a busca pela verdade absoluta é o que vem nos distanciando através de crenças. Então, seja você da Umbanda, do Candomblé, do Kardecismo, do budismo, do hinduísmo, do cristianismo, do judaísmo, do islamismo, seja qualquer que for a sua crença, o seu ismo, do xamanismo, das culturas tribais, não importa. Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Porque essas entidades, esses seres, na verdade são seres e entidades que foram acessados em outros planos e dimensões. E, de fato, eles existem e vivem em outras dimensões, já que vivemos numa realidade multidimensional de infinitas possibilidades e dimensões. Quando a gente começa a observar, seguindo até essa visão mais científica da realidade holográfica, nós começamos a perceber que existe uma lógica dentro de toda essa coisa dos avatares, das personas, dessas entidades. Porque quando você observa, e isso você só vai ser capaz de criar sua própria cosmologia conforme você começar a estudar e se permitir aprender sobre outras tradições, sobre outras crenças e religiões sem medo, sem preconceitos, sem julgamento, sem crítica e sem querer achar o que é verdade ou mentira.